Senhor Jesus, nós estamos reunidos em Seu nome, porque desejamos estudar a doutrina espírita enviada à Terra para orientar a humanidade. Precisamos, Jesus, ter um entendimento perfeito dessa doutrina maravilhosa para que possamos desenvolver o amor em nossos corações, ter uma fé inabalável e a vontade de amar e ser feliz. Esteja conosco, Jesus. São muitos irmãos, tanto em espírito quanto na matéria, que precisam da sua ajuda. E esta ajuda virá através do socorro que o Espiritismo oferece. Ajuda-nos, Senhor. Estamos de coração aberto para entender, estudar e praticar. Obrigado, Mestre Divino. Assim seja. Disse Jesus no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito: eu irei preparar lugar, porque onde eu estiver, vós estareis também. Ou seja, vocês estarão comigo também. Então, o propósito de Jesus é que todos nós, filhos de Deus, como Ele, claro, nós somos irmãos de Jesus, alcancemos a paz, o amor, a luz plena. Agora, nós temos a doutrina espírita que foi enviada à Terra em 1857 para orientar a humanidade, tá? Para mostrar para a humanidade o seu destino, da onde veio e para onde vai e como devemos nos comportar. A doutrina espírita, que é a terceira revelação de Deus, porque a primeira foram os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai. Depois, a segunda revelação foi Jesus, que trouxe o Evangelho. E a terceira revelação, a doutrina espírita, que repete os ensinos de Jesus e traz mais informações, mostrando de onde viemos e para onde vamos, por que existimos na Terra, qual é a finalidade da vida. Se nós não estudarmos a doutrina, nós ficamos pensando assim: Deus nos criou para quê? Para sofrer, para uns que nascem com grave deficiência, com graves enfermidades, e alguns nascem até bem e depois, mais tarde, têm uma vida toda de enfermidade. Por que isso? Para uns é tão difícil e para outros é só alegria. Para uns nem trabalho encontra direito. É difícil, é preciso muita humilhação para conseguir o pão de cada dia. E, no entanto, outros nascem em berço de ouro. E você diz: mas que Deus é esse? Se eu viver uma vida só, ou seja, uma encarnação só, não admitir as várias encarnações, então eu estou achando que Deus é maldoso. Como é que ele faz uma coisa dessa? E quem viveu, vamos dar um exemplo, na época da época do Egito, por exemplo, milênios antes de Jesus, e quem viveu naquele período, hein? Que foi tratado com mão de ferro, e quem viveu inclusive na época de Jesus, onde não tinha nenhum recurso para se extrair um dente que tivesse podre, doendo, o que se fazia? Arrancava com um barbante, amarrava uma cordinha e puxava. Já imaginou a dor? Hoje não. Hoje a tecnologia é maravilhosa. Temos agora os celulares, computação de todo jeito, cirurgias que se faz sem o médico cortar, né? Quantas técnicas maravilhosas temos agora. Ora, viver agora é bem melhor do que era na época de Jesus ou mesmo há 500 anos atrás, não é isto? Ora, se eu vivesse uma encarnação só, eu iria dizer: Senhor Deus, o Senhor não foi justo comigo, porque me criou agora. Eu quero ser criado daqui a 10.000 anos, quando o mundo estará muito mais evoluído. E quem foi criado na época de Jesus ia dizer: Senhor Deus,
Eu também não estou contente. Daqui a 2000 anos vai ter uma tecnologia moderna, celulares e tudo, eu quero ser criado lá, se pudesse pedir, né? Porque se não foi criado, não podia pedir, é claro. Mas eu, quando era menino, já pensava isso. Eu dizia, mamãe, Deus não é justo. Como, meu filho? Claro que não é. Quem viveu 5.000 anos atrás, apanhou, sofreu, adoeceu, e quem vai viver daqui a 5.000 anos vai pegar um mundo muito melhor do que o meu. Então isso não está correto. E ninguém explicava, porque abrem a Bíblia e entendem ela ao pé da letra, do jeito que está ali. Ora, aquilo ali é ensino de 2.000 anos atrás, ultrapassado já para os dias atuais. Agora temos a doutrina espírita, o espiritismo, a terceira revelação de Deus. Antes de falar mal do espiritismo, venha e diga quais os livros que tem a doutrina espírita. Eu direi, esses livros aqui. Então eu vou estudá-los. Isso aqui é verdade? Sim, é verdade. Vem confirmar nas sessões. Antes de falar, mas não, é fácil ficar lá nas igrejas, capeta, satanás, espiritismo é satanás. Aí, quando adoece e não pode mais, é que vem para cá. Ora, vamos aprender a ter bom senso. Isso daqui é ensino verdadeiro de Jesus. Ora, Jesus disse, irei preparar lugar, onde eu estiver, vós estejais também. Claro, todos nós. Por que isso? Porque todos nós, agora nós sabemos, nós somos espíritos criados por Deus. Estamos evoluindo, reencarnando. Cada encarnação, uma melhoria, um avanço na inteligência e no amor, tá? Quando nós nos transformarmos todos em espíritos avançados, bastante iluminados, não precisaremos mais renascer em corpo carnal. Viveremos nos esplendores celestes no mundo espiritual. Aí sim, nós vamos entender a bondade divina, a beleza divina. Aí sim, no momento, nós só temos a questionar. Porque um sofre e outro não. Vem a doutrina espírita e diz, os que sofrem estão colhendo aquilo que semearam noutra época, noutra encarnação. E muitos estão colhendo o que semearam já nesta encarnação. Mas há enfermidades que não, nota-se claramente que não é desta encarnação, não é? Há criança que nasce já com problemas, há pessoas que inexplicavelmente têm enfermidade que não tem cura. Por que uma criança de 3 anos, por exemplo, pode ter câncer? Qual é o motivo? O que uma criança de 3 anos possa ter dado para ter câncer? Nenhum. Mas, no entanto, tem. Há um hospital lá em São Paulo que é só para criancinhas com câncer. Então, observe. Aí os espíritos dizem, todos estão colhendo aquilo que semearam. Mas de onde vem esse câncer? Diz os espíritos. Muito ódio. Você tem uma propriedade, o vizinho tem a outra. Aí o vizinho às vezes invade 10 centímetros da sua, ou um boi seu. Arrebenta a cerca, vai lá, destrói alguma coisa do vizinho, em vez de você ir lá e dizer, vizinho, aconteceu isso, não vai acontecer mais, mas eu vou indenizar o senhor. Não, você quer dar tiro no vizinho, brigar com o vizinho. Aí o vizinho também quer dar tiro em você. Aí é ódio em cima de ódio. Quanto mais você cultivar o ódio, mais doença você terá. Pode não ter nesta encarnação, mas vai ter na outra. Por quê? Porque você tem um espírito e esse espírito é coberto, vamos dizer assim, para entendimento mais fácil, por um outro corpo chamado perispírito. Esse corpo chamado perispírito, ele tem os registros. O registro está no espírito, mas na verdade ele se externa no perispírito. Ele tem todos os registros dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e das nossas atitudes. Se forem atitudes boas, vai nos levar à felicidade. Se for atitudes ruins, vai ficar aquele registro no nosso corpo espiritual, manchando o nosso corpo espiritual. E quando nós estivermos lá no mundo espiritual, nós vamos dizer, por que eu tenho essas manchas? Porque você fez isso, isso e aquilo contra o seu próximo. Ah, é? E como é que eu tiro? Você vai fazer uma
programação na próxima encarnação. E essas manchas daqui saem com câncer. Eu tenho que ter um câncer para tirar essa mancha? Sim. Sim. Ai, ai, ai. Sim. E aí vem para cá, trabalha quando é 20 e poucos anos. Meu filhinho lindo que ia ser piloto de Fórmula 1 vai morrer de câncer. Isso é uma injustiça. É. Você sabe o que ele fez na encarnação passada? Ah, é? Onde está o perdão de Deus? Ei, não entenda mal. Deus não perdoa desta maneira que você está pensando, apagar com a borracha. Não. Se ele apagasse com a borracha, você não aprenderia. Você tem um registro em você. Jesus disse isso, mas ninguém quer entender. Jesus falou: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ah, tá vendo? Explicação de Jesus. Aí vem os espíritos e diz: é simples, cada ato que você comete está registrado em você, e depois você precisa limpar, vem as consequências. É isso que acontece. Mas voltando ao nosso tema, na casa de meu pai há muitas moradas, eu irei preparar lugar. Quando Jesus fala irei preparar lugar, ele está usando um linguajar infantil. Porque as pessoas eram infantis nos seus entendimentos, não entenderiam a linguagem mais madura. Pode ver que sempre Jesus usava a linguagem infantil e dizia o pai de família, não era assim? Porque não tinha como. Em vez de falar o que ia acontecer, contava parábolas, porque as pessoas não podiam entender. Até para os apóstolos ele disse: vós podeis entender, mas o povo não, por isso vos falo por parábolas. Ou seja, não posso nem falar diretamente. E ainda está lá em João capítulo 14: eu tenho muito a vos dizer, mas não podeis compreender agora. Então eu vou pedir ao Pai e Ele enviará um outro Consolador. E está aqui, Espiritismo é esse outro Consolador. O Espiritismo é a volta de Jesus. Quem está pensando que Jesus vai voltar montado num cavalo branco aí, está equivocado. Jesus não vai voltar, Ele já voltou através da doutrina espírita. Muito bem. Certas horas Jesus dizia: acumuleis tesouro no céu e não na terra. Então Jesus se referiu ao céu. Onde é o céu? O próprio Jesus disse: o reino dos céus está dentro em vós. Então o que é o céu? É o estado de felicidade, o estado de amor que cada um constrói dentro de si. Isso é o céu, tá? Mas ao mesmo tempo, Jesus usa a mesma palavra céu para dar a entender que era um lugar. É tanto que ele diz: acumuleis tesouro lá no céu, dando a entender que o céu é um local, não é? Porque onde não há traça, não há rato, não há bicho, não há ferrugem, não há ladrões que possa te roubar o tesouro. E o tesouro que Jesus disse é o quê? A prática da caridade. Fez a caridade, acumulou o tesouro. Hoje nós sabemos que a caridade faz o espírito evoluir, se transformar em amor, que é a finalidade da nossa encarnação, tá? Só essa a finalidade. Então, agora nós sabemos, o céu está dentro de nós, quando nós aprendemos verdadeiramente a amar, e o inferno também está dentro de nós. Por quê? Porque quando nós temos muito ódio de alguém, orgulho, egoísmo, vaidade exagerada, nós morremos e estamos produzindo na nossa mente uma sintonia. Os espíritos vivem de sintonia. Então, morreu o meu corpo, saí do corpo, em espírito, estou livre do corpo. Se eu tiver esses vícios que eu terminei de enumerar, com quem que eu estou sintonizado? Com aqueles que pensam como eu, cheio de orgulho, de vaidade, de violência, não é assim? Então eu vou bater no meio de espíritos que estão pensando como eu. E onde estão esses espíritos? Numa região trevosa sobre a terra, ou nesse espaço acima da terra, até uns 100, 120 quilômetros de altura, dependendo da região, tá? Esse espaço
eles formam dimensões espirituais e moram lá, sofrendo, gritando, matando. É o famoso inferno. Só que o inferno pode ser dentro de mim, assim como o céu, e um local onde os espíritos estão sofrendo temporariamente. Eles não foram jogados lá no inferno definitivamente, por si mesmos se colocaram lá definitivamente. Não, eles vão ficar lá um tempinho, até eles perderem as energias negativas que acumularam. Aí sim vem os espíritos iluminados, os mais adiantados que nós, que já amam, e tiram eles de lá e levam para o mundo espiritual, tá? É assim que funciona, é sintonia, tá? Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, existe uma informação lamentável, um grande equívoco de quem traduziu ou de quem escreveu. Lá diz bem assim: quem sabe das coisas são os vivos, porque os mortos não sabem nada, dormem. Vocês já viram isso? Ora, se os mortos estivessem dormindo, Moisés teria sido cometido um grande equívoco, porque Moisés disse: é proibido consultar os espíritos dos mortos. Então, para que proibir se estava dormindo? Hein? Está todo mundo dormindo? Morreu, vai dormir. Isso é tão ruim que aqui na nossa casa, alguns espíritos já se comunicaram e depois de tomar o médium, trazido por outros espíritos adiantados para cá, depois de colocá-lo no médium para falar com a gente, para a gente socorrê-lo, o espírito disse: por que você quer falar comigo? Eu estou dormindo. Eu digo: você está dormindo? Sim, eu morri, saí do corpo, estou dormindo, porque no livro de Eclesiastes diz que eu fico dormindo. Veja se pode. Eu digo: você está falando comigo, não está? Estou. Então como é que você está dormindo? Bem, eu não sei, eu sei que lá diz que está dormindo, eu estou dormindo. Não, meu irmão, vamos fazer o seguinte: você vai orar comigo e vai enxergar a sua realidade em sua volta, tá? E porque você não quer orar a Deus? É tão simples. Eu não sei orar. Vamos orar. Aí oramos, terminamos de orar, ele vê a caravana toda trabalhando, que aqui tem uma caravana de espírito iluminado. Caravana não é 1, 2, 3, viu? Centenas de espíritos trabalhando direto, 24 horas aqui. Nós é que reunimos só nessa hora, mas eles não param. Aí ela: mas o que é isso? Então eu não fico dormindo? Claro que não. Mas lá em Eclesiastes, papel aceitar tudo. Eu acho interessante você. Você diz que quer ficar dormindo porque no Eclesiastes está escrito. Mas lá no Eclesiastes também dizia: mulher que usa, no Eclesiastes não, em Deuteronômio, mulher que usa calça comprida precisa morrer a pedrada. Filho que desobedece o pai tem que morrer a pedrada. Você matava seu filho quando estava na terra? Quando desobedecia? Não. Então você é hipócrita. Diz que cumpre a Bíblia e não cumpre, só cumpre no que te interessa. Não está vendo? Não pode. A pessoa ficar pegando Bíblia, seguindo livros antigos, desatualizados. Estude o Evangelho de Jesus, tá? De Jesus, os ensinos de Jesus. Agora, a doutrina espírita, viu? E então, esses espíritos estão onde depois que eles morrem? Bem, depois que o espírito sai do corpo, se ele tiver com a mente doentia, como eu falei, ele vai para o umbral, para a região de sofrimento temporariamente, até perder aquelas energias. Ele não vai ficar lá para sempre, é só um tempo. Fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 8 anos, por aí. Aí depois sai, tá? Se ele tiver a mente boa, educada, tranquila, o que vai acontecer? Ele vai sair do corpo e vai ver o corpo dele sobre o leito, se for o caso. Olha, eu saí do corpo. E como ele é uma pessoa boa, ele tem mérito, o espírito que cuida dele, que a gente chama de anjo da guarda, que não é anjo, mas é um espírito mais avançado, vai estar perto dele, vai dizer: oi, meu irmão, estamos aqui. Terminou de sair do corpo. Ele: é mesmo? Pois é, nós terminamos de desligar os seus cordões que prendia você ao corpo, porque é hora de você libertar-se do corpo. Sim, que bom. Então dê a mão, vamos embora lá para o mundo espiritual. Vai levar ele para onde?
para as moradas espirituais, que fica lá em cima, em volta do planeta Terra. Vou explicar. Sobre a Terra, tem essa dimensão que nós estamos nela. Se o espírito sair do corpo só, e não for uma pessoa maldosa assim, ele fica dentro de casa, olha, não sabe para onde vai, não tem costume de orar, mas também não faz o mal, fica perdendo tempo, zanzando pela rua, tá? Se ele tiver a mente doentia, ele vai para outra dimensão que eu já expliquei, umbral, tá? Nessa região, até uma certa altura, é o umbral grosso, onde ficam os espíritos que têm a mente cheia de maldade, traficante, assaltante, briguento, egoísta, todo tipo de pensamento distorcido, fica preso nessa região chamada umbral, tá? Depois dessa região, tem um outro umbral, que é o umbral ameno, onde ficam os postos de socorro, vários postos de socorro, casas de socorro. Algumas casas resolvem ser implantadas até dentro do umbral grosso, mas de um modo geral, a maioria das casas de socorro fica na região mais amena. Tem espíritos maus, mas a casa é toda protegida para atender espíritos doentes, tá? Acima dessa região tem um outro umbral, quer dizer que a região de espíritos doentios são 3 níveis de sobre a terra para cima, tá? Sem falar nos níveis que tem abaixo do solo. Você vai dizer o quê? Até o centro, sim, debaixo do solo para baixo. Tem mais 2 ou 3 regiões, dependente dentro da época e da região, tá? Dimensões para baixo. Mas daqui para cima são 3 regiões. Aí na terceira região já tem colônias, cidades espirituais lindas, bonitas. Você vai dizer colônias por quê? Porque ela não é, a direção dela, o controle dela, não é feito a esmo porque eles querem ou por votação, como é aqui na Terra. Não, é designado lá por cima por ordem de Jesus. Então os espíritos vêm de cima orientar aquela cidade. Então aquela cidade é controlada, por isso ela é chamada de colônia, tá? Aí nós saiu do corpo, é uma pessoa equilibrada, vai embora para a colônia. Chega lá na colônia, ele vai ser tratado primeiro nas enfermarias, recuperar, se preciso põe no hospital, recuperar. Quando está bom de saúde, pronto meu irmão, faz 1 mês que você chegou aqui, ó, já está bonzão, já pode trabalhar. Ele é esse, já estou com vontade. Aí, primeiro vão alojar ele numa casa própria, em departamentos. Lá tem apartamentos pequenininhos, tem apartamento maior, tem conjunto residencial, depende do nível e da época que você está lá, tá? Tem pavilhões, aí você é alojado lá, mora lá e vai trabalhar. O que você fazia na Terra? Eles olham a sua ficha e vê o que você fazia, o que você já fez em outras encarnações, o seu conhecimento que você tem, e diz, olha, você pode trabalhar na biblioteca, você pode dar aulas, aprender a dar aulas aqui, lá tem aulas e aulas e aulas, se aqui tem escola, lá tem mais ainda que aqui, entendeu? Aí você vai dar aulas, enfim, você vive lá tranquilamente, não precisa você se preocupar mais, viu, como aqui na Terra. Lá não tem prestação da Riachuelo, Y Yamada, aliás, nem tem mais Yamada, não tem nada disso, tá? Não precisa disso lá, tá? Ninguém acumula dinheiro. Lá, a riqueza do espírito é o amor que ele tem em si. Se ele for um espírito que viveu aqui fazendo a caridade e já vinha fazendo a caridade de outras encarnações, é quase certo que ele vai sair do corpo já com um pouco de luz. Então ele está numa sintonia mais afinada. Ele não vai ficar lá na colônia. Ele vai para a colônia acima e para outra acima, até ficar na sintonia dele. E às vezes na sintonia dele só vai ter espírito iluminado. Depende do grau de amor que ele tem. Entendeu? É assim.
Agora, aqueles que já são pessoas dedicadas ao bem, por exemplo, tipo assim, Gandhi, tá entendendo? Uma Madre Teresa de Calcutá, pessoa que só entregou ao bem, esses costumam estar lá em riba, próximo de Jesus, porque são espíritos que evoluíram fazendo caridade, e nós ainda não. Nós ainda somos atraídos pelo mundo, o mundo nos encanta, a gente quer ver o zap, 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 a gente quer entrar no Facebook e falar da vida dos outros, tá entendendo? Nosso negócio é ir pro clube e gritar Paysandu papão, a gente esquece, chega no dia de vir para a casa espírita, é longe, mas para ir para Salinas, ficar de bunda para cima em Salinas, ninguém acha longe, tá entendendo? Tudo é difícil aqui na terra buscar a Deus, queremos que tudo caia no nosso colo, e nós é que temos que construir a nossa felicidade, tá? Então, moradas espirituais, tá? Além dessas moradas no globo terrestre, tá? Ainda existem as outras moradas que ocorrem nos planetas. Cada planeta passa por estágio evolutivo. Por exemplo, um planeta, todo planeta inicia a vida naquele momento que há a união de energias incandescentes pelos espíritos superiores, seguindo as ordens de Deus, e forma um sistema solar. Aí põe aquele solzinho lá trabalhando e os planetinhas girando, tudo em bolinhas de fogo, né? E os espíritos são designados. Você com a sua equipe vai ser o Cristo desta bolinha aqui, você desta, é assim. Aí a planeta Terra recebeu Jesus como governador, como seu praticamente criador, há mais de 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. Jesus, com uma equipe de milhões de espíritos avançadíssimos junto com ele, por ordem de Deus, e foi desenvolvendo o planeta. Então a vida surgiu aqui há milhões de anos atrás, lá desde a bactéria, depois desde o oceano a vida foi se desenvolvendo até chegar em nós. Portanto, não fica pensando que é aquela história lá na Bíblia, Adão e Eva, Deus deu um sopro. Aí uma vez eu disse, interessante, eu era um questionador problema, mamãe, se fosse assim, faltou espírito na mulher, Deus não soprou na mulher, mas não, só soprou no Adão. Então a mulher não tem espírito? A mulher tem, é a mesma coisa, só que aquilo ali é história. Aquela história lá de Adão e Eva foi muito útil para aquela época, agora não, agora nós sabemos que não foi daquele jeito, tá? Que há milhões de anos, como a ciência diz, desenvolvendo o ser humano até chegar aqui, ó. E agora está no final da evolução. Daqui a poucos milênios nós seremos todos espíritos avançadíssimos, iluminadíssimos, felizes. Por isso que Jesus disse, ide, anunciai, é chegado o reino de Deus. Ou seja, está praticamente na hora de vocês serem felizes. É pouca coisa. Quem já viveu todo esse tempo para trás, agora falta um pouquinho, tá? Aí o planeta Terra passou por esse período primitivo, que é um período que dura em torno de 500 mil anos, primitivo. Quando o homem, no período primitivo, foi deixando de ser primitivo e começando a questionar a natureza, aí é porque o homem está com inteligência suficiente e percepções suficientes que se desenvolvem para ele entrar num novo mundo, mundo de expiações e provas. Ou seja, a partir daquela hora, os espíritos renascem ali para expiar, ou seja, corrigir erros do passado e serem provados para novas conquistas, novas evoluções. E a Terra está nesse período de expiações e provas e termina agora, no ano de 2057, portanto faltam 39 anos, né? Que a Terra vai entrar no mundo de regeneração e vai implantar esse mundo de regeneração e vai demorar um bom tempo, séculos e séculos, implantando um novo mundo, mundo de regeneração, onde os espíritos se regeneram, se transformam e aprendem verdadeiramente a amar,
onde não vai admitir ninguém que pratique o mal nesse mundo novo. E os que estão aqui agora e que não mudarem, que não deixarem de fazer o mal, serão todos retirados e levados para planetas atrasados para nascerem lá até aprender a amar. Por isso que Jesus disse que haveria separação do joio do trigo, tá? O joio é uma plantinha que parece o trigo, cresce junto com o trigo, mas quando cresce e que o trigo começa a dar fruto, é que dá para você tirar o joio. Você vê bem o que é joio e o que é trigo. Se você for tirar cedo, você acaba tirando joio pensando que é trigo, tirando trigo pensando que é joio. Ele se mistura. E você vê bem, os homens maus estão misturados aos homens bons, tá? E Jesus deixa acontecer. Quando a humanidade chegar na hora certa, ele saberá tirar. Quem tem amor no coração representa o trigo, né? E quem não tem é o joio, aí vai sofrer. Então nós vamos o quê? Desenvolver o amor em nós, para a gente fazer tudo para ficar aqui no planeta e desfrutar do progresso que esse planeta vai ter e nós também evoluirmos. Mas o segredo é a prática da caridade, tá? Viver em casa sem ódio de ninguém. Se o marido falou um palavrão que te ofendeu, você finge que não ouviu. Finge. Não escutei, para não dar resposta mal criada para ele. Aí passa uns 2 dias, 3 dias, depende da maneira dele, que ele pode querer repetir de novo. Aí você, vem cá, vamos conversar aqui. Outro dia você falou isso me ofendeu, e eu não quis brigar com você. Aí ele, é mesmo, dá muito mais efeito do que você na hora xingar ele, devolver na hora, aí vai criar mais confusão. Então aprenda a viver. O vizinho jogou pedra na tua casa, vai verificar por quê. Não vai logo pegar a arma e dar um tiro na casa do vizinho, não faça isso não. Não devolva a ofensa. Ande com o coração limpo e perdoe. Nós estamos sujeitos a muitos erros. Nem nós que tentamos praticar o evangelho, tentamos ser espírita, andamos certinho. Nós vivemos fazendo bobagem, quando vem a gente já ofendeu os outros. Então imagina quem não vive. Então tem que ter persistência. Eu tenho que me modificar, eu tenho que ser uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, compreensiva. Jesus contou o exemplo separando as ovelhas dos bodes. Contou, que eu não vou repetir agora a parábola do bom samaritano, porque não daria tempo, né? Mostrando que só quem fez o bem é que foi escolhido, tá? Então não adianta levar uma vida só pensando em maldade, em ódio, vingança. Sentimento de vingança produz doença. Ódio produz câncer e outros tipos de enfermidades, produz inimigos. Os inimigos nos trazem dificuldade no futuro. Quando a gente não se entende com o inimigo, depois tem que ter ele como nosso filho noutra encarnação. Problema grave, tá? Então é preciso lutar contra as nossas imperfeições e fazer o bem, tá? A limpeza que o planeta vai passar vai acontecer neste século ainda. E muita gente diz assim, eu não estou nem aí. Ah, é? Você vai ver quando você nascer lá no planeta Chupão, sofrendo que só, você vai ver se você não está nem aí. Você vai ver quando o chicote cortar no seu lombo lá, você vai dizer, por que eu não me modifiquei, né? O povo de Israel também dizia, não estou nem aí. Foi retirado lá da constelação de Cocheiro, foi mandado para a terra e depois passou 400 anos como escravo no Egito. Por quê? Para dominar o orgulho. Não foi à toa não. Por acaso o povo do Egito escravizou? Não, estava previsto aquela escravidão. Se você ler Gênesis capítulo 13, lá está escrito, Deus falando com Abraão, Abraão, a sua futura descendência
será escrava em terra estrangeira por 400 anos. Ora, Abraão nem tinha descendência dele ainda, e já recebeu a sentença que os seus futuros descendentes serão escravos na terra estrangeira. Puxa, que Deus bondoso esse, hein? Criar o filho só para ser escravo no Egito? Quantos nasceram no Egito e não morreram no Egito debaixo do tacão do rei lá, né? Mas por quê? Porque eram espíritos que estavam reencarnando e quitando suas dívidas, mudando sua maneira de pensar. Porque tem pessoa que só muda a maneira de pensar quando ela está sob intensa dor. Só. Antes ela não muda. Por isso que nós estamos no corpo carnal. Tá? Na casa de meu pai há muitas moradas. E nós vamos nos transformar vagarosamente em espíritos bondosos para que nós possamos merecer essa vida maravilhosa que é a vida espiritual, viver nos esplendores celestes, tá? Muito obrigado.